Olá, hoje vamos mergulhar num documento fascinante que apresenta um argumento, bem, no mínimo radical, sobre a natureza da religião. A premissa é mesmo muito ousada e a fonte que estamos a analisar estabelece só uma regra para se perceber a ideia. É preciso seguir o raciocínio passo a passo, do início ao fim, sem saltar nada. O percurso é tudo. Então, vamos a isso. Logo à partida, o documento lança-nos esta afirmação. É provocadora e parece uma contradição total, não é? Como é que as religiões podem ser falsas, mas a religião, no singular, ser real? Esta frase é o ponto de partida, é o nosso quebra-cabeças. Ok, então como é que se desfaz este nó? Para perceber o paradoxo, temos de seguir a lógica do documento à risca, a começar pelas suas definições muito específicas. A fonte defende que a nossa ideia do que é religião anda a misturar duas coisas que são fundamentalmente diferentes. E é aqui que a coisa começa a ficar mesmo interessante. A proposta que nos é feita é para separarmos o conceito em duas camadas completamente distintas. O argumento é que a nossa compreensão normal do tema acaba por fundir duas realidades que operam de formas mas muito diferentes. E pronto, cá está a distinção-chave. De um lado temos religião, com R grande, no singular. O documento chama-lhe o substrato. Pensem nisto como as regras fundamentais da realidade. Do outro lado, temos as religiões, no plural. Estas são as sobreposições, os sistemas que nós, humanos, construímos em cima dessa base. Vamos ver o que cada um destes termos quer mesmo dizer. Imaginem o sistema operativo de um computador. É uma boa analogia para o substrato. Ele não diz aos programas o que fazer, mas define as regras, os limites dentro dos quais eles têm de funcionar. É a mecânica da realidade. É neutro, não tem moral, não tem uma agenda, simplesmente é. E se o substrato é o sistema operativo, as superposições, bem, são as aplicações que correm nele. O cristianismo, o islamismo, o judaísmo, todas as religiões que conhecemos são, segundo esta lógica, aplicações. Foram desenhadas para resolver problemas específicos de um grupo de pessoas num determinado tempo e lugar. Ok, já temos as definições, mas como é que isto funciona na prática, no mundo real? É agora que vamos ver como a fonte analisa várias práticas religiosas, não como mandamentos divinos, mas como soluções de engenharia de sistemas. E aqui é a grande sacada do documento. A ideia é que estas regras foram criadas para serem funcionais, para resolverem um problema. O problema, segundo o que lemos, surge quando estas soluções, que eram para um contexto específico, são congeladas no tempo e tratadas como verdades eternas e absolutas, mesmo muito depois de o contexto original ter desaparecido. Vamos pegar num exemplo que quase toda a gente conhece. A regra existe, isso nós sabemos. Mas a fonte pergunta, qual era a sua função original? Para que é que servia este programa? Pensem nisto. Muito antes de saber o que eram micróbios ou bactérias, a observação prática mostrava que comer carne de porco podia muitas vezes fazer as pessoas adoecer gravemente. Então, como é que se implementa uma regra de saúde pública vital sem ter a ciência para a explicar? Codifica-se como uma lei sagrada, divina. Na verdade, é um hack de sistema brilhante para garantir a sobrevivência do grupo. Agora, outro exemplo muitas vezes controverso. A fonte, mais uma vez, não olha para isto de um ponto de vista teológico, mas sim de um ponto de vista de pura adaptação ao ambiente. Imaginem o que é viver num deserto agreste. O sol implacável, a areia que entra por todo o lado. Cobrir o corpo e o rosto era, antes de mais, uma questão de sobrevivência. Protegia dos elementos e, num ambiente que podia ser perigoso, também ocultava a identidade. O que era uma solução prática e racional para um problema real, mais tarde, foi absorvido pela sobreposição religiosa e apresentado como um mandamento absoluto. E agora um tema que até hoje gera imensa discussão. Mas, mais uma vez, o documento não entra na moral da questão, analisa-o do ponto de vista de uma estratégia de sistemas. Qual é a função desta regra? O que é realmente fascinante aqui é a forma como a estratégia é desmontada em três partes. Primeiro, a carga cognitiva. Famílias muito grandes exigem trabalho constante, o que deixa pouco tempo e energia para o pensamento crítico. Segundo, a vantagem demográfica. É simples, grupos que crescem mais depressa ganham poder. E terceiro, a extração económica. Mais pessoas significam mais recursos para a organização. É uma estratégia sistémica pura e dura para o crescimento e controlo. Portanto, o que vemos nestes exemplos é um padrão. Regras práticas para problemas específicos, que com o tempo se transformaram em verdades absolutas. E agora, a fonte faz algo muito interessante. Decide testar o impacto deste argumento usando um verificador de factos de inteligência artificial. Então, no início da análise, o que temos? A IA, que foi configurada para ser totalmente imparcial, avalia o paradigma histórico dominante, ou seja, a história como ela é geralmente contada, com uma credibilidade de 55%.
As perspectivas alternativas, que questionam essa visão, ficam-se pelos 30%. É uma visão bastante convencional, o ponto de partida lógico. Mas depois, a IA é alimentada com toda a informação que estivemos a ver. É levada a fazer exatamente o mesmo percurso lógico, analisando as anomalias, as inconsistências nos testes antigos e os padrões de como certas informações foram suprimidas ou destruídas ao longo da história. Todos os pontos que a fonte detalha. E vejam só o que acontece. A ilustração aqui não podia ser mais clara. Após processar toda a cadeia de evidências, a avaliação lógica da IA inverte-se por completo. A credibilidade do paradigma dominante cai a pique para 30%, enquanto as perspectivas alternativas disparam para 70%. É uma mudança radical. O mais importante a reter aqui é que esta inversão não se baseia numa opinião. Ninguém convenceu a IA de nada. Este é o resultado que emerge naturalmente do percurso lógico. Isto demonstra o poder do método a que a fonte chama de prova transversal. A conclusão não é imposta, torna-se simplesmente o resultado lógico de percorrer o caminho. E isto leva-nos à grande conclusão do documento. Porque o foco no final não é apenas o conteúdo do argumento, é o próprio método do argumento. A resposta é subtil, mas muito poderosa. A validade da conclusão não vem de uma declaração de autoridade, do género acreditem nisto porque sim. Vem da integridade do percurso lógico que se fez para lá chegar. O próprio ato de seguir as evidências, passo a passo, força a reavaliação. E isto leva-nos ao coração, ao cerne de toda a ideia do documento. O percurso é a prova. Não se pede que se acredite cegamente na conclusão. O que se pede é que se verifique o caminho que leva até ela. E terminamos com a declaração final da fonte, que é na verdade um convite. Deixa-nos a pensar sobre a natureza da prova e do conhecimento. A ideia de que a verdadeira compreensão não vem de aceitar uma resposta, mas de percorrer o caminho que a torna inevitável.